Josué 1 dice así: después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi servo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes, los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Eufrates, territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tenga mucho valor y firmeza para obedecer toda a lei de mi servo Moisés, que mi servo Moisés te ordenó. No te apartes de ella para nada, solo así tendrás éxito donde quieres que te vaya. Amém? Cierra tus ojos, baja tu cabeça, vamos orar. Espíritu Santo de Deus, nosotros te agradecemos por esse tempo, te agradecemos por la libertad que tenemos de cultuar a tu presencia, Senhor Jesús. Por eso, sea adorado en nuestro medio, ministra en nuestros corazones. Se hay acá todavía un corazón de piedra, sea transformado en un corazón de carne sensible a tu voz, Senhor Jesús. Que toda expectativa sea elevada a tu presencia, porque importa que vos crees que nosotros disminuyamos acá, Espíritu Santo. El nombre a ser lembrado, el nombre a ser recordado acá es tu nombre, Senhor Jesús. Por eso manifesta tu poder, manifesta tu glória, que pessoas acá vengan a ter suas vidas transformadas através de tu palavra, transformadas através de tu mover. Espírito, Espírito, nós pedimos assim como declaramos lá a oração, desciende como em Pentecostés, Senhor Jesus, manifesta tu fuego, manifesta tu unção nesse tempo, em nome de Jesus. E aqueles que creem, dá forte aplauso, Senhor Jesus. ¿Cuántos acá ya pararon por el hecho del miedo? ¿Cuántos acá ya miraron su emprendimiento y cuando empezaron a hacer las cuentas pensaron, mejor no? ¿Cuántos acá dejaron de escribir libros por miedo de escribirlo? ¿Cuántos acá dejaron de abrazar por miedo de rechazo? ¿Cuántos acá dejaron de soñar en grande por miedo de la frustración? Al final de cuentas, la vida nos echó tantas veces y nos agarró de sorpresa que si yo me pongo a soñar y imaginar de nuevo, quizás yo me vaya a frustrar, entonces es mejor que no lo hagas. Quantas e quantas vezes decepções nos frenaram em momentos de avançar, onde nós dudamos, será que verdadeiramente é momento de que eu siga prosseguindo en eso lo que estou fazendo? É melhor que não, e às vezes o medo de avançar, o medo de la pelea, o medo de la lucha, nos hace que nós paremos e dudemos acerca del avance, acerca das próprias palavras de Deus para nossas vidas. Sin embargo, se nós deixamos que o medo nos pare, nós nunca haremos nada, porque o medo sempre estará na porta, o medo sempre estará soplando palavras em nosso pensamento, o medo sempre estará dizendo a nossos corações que nós não logramos, que nós não podemos, e se nós escucharmos essas palavras negativas que vêm através de qualquer coisa, incluso da boca de pessoas, incluso através de nossa própria crença e cultura que fomos criados e generados, nós não avançaremos em la vida. Sin embargo, essa palavra é uma palavra muito interessante, porque ela habla na palavra de transição, na palavra de cambio de generação, e ela habla e ela diz assim, solamente esfuérzate e sé valiente, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. O tema acá é que o Senhor tinha planos para Moisés e depois também tinha planos para Josué, pero ele tinha algumas direções para Josué. E uma das primeiras direções acá é esfuérzate e sé valiente. Mira para a pessoa que está de seu lado e habla assim, eu não sei como vos caíste acá nessa manhã, pero Deus tem uma palavra para vos. Pero antes dessa palavra, esfuérzate e sé valiente. Quantos creem nisso?
O tema acá é que Deus tem planos para nós outros. Deus tem promessas para suas vidas. Quantos creem? Se vos não crees, deve abrir mais a Bíblia, porque a Bíblia está llena de promessas para nós outros. E está lleno, não sei se vos crees ou não sei se vos não crees, pero há inúmeros planos de Deus para nossas vidas. Pero para que os planos de Deus se cumplan, nós temos que ter coragem. Vou repetir uma vez mais, coragem. Quem se acuerda naquele tempo da escola, quando o tipo ia moquetear-se, e sempre tinha um covarde mais grande, verdade, que pegava o nene. E o nene sempre se defendia. E o nene de la nada sacava um moquetaço, pau, e acertava o grandote. Então a pergunta acá é, quem era o valiente? O grande ou o pequeno? Quem era? O pequeno. O pequeno era o valiente. Por quê? Porque aquele que não tinha probabilidades enfrentou alguém muito maior. Vamos lá, não quero falar só de futebol, de partido, de mundial, pero quem era o valiente ayer? França ou Paraguai? Paraguai era o valiente, verdade? Mbappé, vou orar por Mbappé, verdade? Vou orar por Mbappé, porque eu, tipo creído, verdade? Ele vai cair acá em Paraguai, nós vamos cruzar por aí na vida. Pero, o tema acá é que Paraguai foi valiente, e nós devemos entender isso, que ele menor que aquele que enfrenta os problemas maiores, esse sim é o valiente. Então, se tus problemas são muito chiquititos, vos sos el covarde e vos não sos os valientes. Que problemas vos está afrontando? Mis problemas são muito grandes, glória a Deus, porque aí vos sos el valiente da história. Se tus problemas não te desafiam, se tus sonhos não te sacam da zona de conforto, se tu maneira de sonhar e visualizar não te hacen temblar as pernas, não te hacen sudar mais do que deves, tus sonhos são demasiado pequenos. Se vos, tus planos, tus metas laborais, sentimentales, financeiras, se tus sonhos são demasiado pequenos, em realidade, pequenos sos vós, que não está entendendo o tamanho do desafio que Deus nos está chamando para ser. Então, Deus está chamando pessoas acá para serem valientes. Dá um codaço na pessoa que está de seu lado e habla assim: ei, meu irmão, Deus te está chamando para que você seas um valiente. Quantos acá são valientes? O tema acá de Josué, nessa passagem, é interessante e delicado, porque a Bíblia começa dizendo que Josué havia sido morto, já não estava mais allá. E agora a responsabilidade le tocava a Josué. Moisés havia sido morto, Moisés já não estava mais allá, e agora a responsabilidade le tocava a Josué. E o desafio demasiado grande era, para recordar os desafios que tinha Moisés, a gente se plagueava, a gente hizo um becerro de ouro, a gente plagueava, se queria comida, queria não sei o quê. Moisés le sacou eles de um lugar de esclavitud, a gente igual se plagueava, pero se foi Moisés. Se foi líder. Agora le toca a Josué a levar o povo nessa jornada. E todos sabem, Moisés não entrou na terra prometida. Há pessoas que dizem, Moisés perdeu porque não entrou na terra prometida. Minha irmã, Moisés foi para a terra prometida com o Senhor, que terra melhor é essa. Mas essa é outra prédica. O tema acá é que o livro de Josué é a sequência do Pentateuco. Pastor, não sei onde está o Pentateuco na Bíblia. Abra sua Bíblia aí para mim, por favor, em Pentateuco número 1, no versículo 3. Quem abriu diz amém. Não existe Pentateuco na Bíblia, é verdade? Existe, Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, depois dos 5 primeiros livros da Bíblia, vem Josué. E Josué é um livro muito interessante, porque é uma sequência do Pentateuco, e já começa dizendo que ele havia sido morto, e Moisés havia sido morto. E todo o livro de Josué, ou seja, a maioria dele, descreve a conquista da terra prometida de Canaã e algumas divisões das tribos de Israel. Eu ia perguntar quais são os nomes das 12 tribos para algum diácono, acá o presbítero, pero vamos deixar empezar ele buscando a palavra primeiro. Pero el tema acá es que la palabra Josué significa Jehová. La palabra Josué significa Jehová. Jehová significa Jesus. Jesus é a forma grega do nome Josué. Pastor, não estou entendendo nada. De la mesma maneira que o Senhor nasceu como libertador, já era profetizado na vida de Josué que ele também seria um libertador. Quantos estão entendendo isso acá? Amém?
Y ese libro registra la historia de Israel desde la nominación de Josué hasta la muerte de Josué con 110 años. E é muito interessante porque agora le toca a Josué enfrentar uma crise nunca antes enfrentada. Agora Josué tem que pelear contra estratégias militares, contra armamentos, para avançar em um destino que ele não conhecia. Ele não sabia o que estava passando aí. Era todo muito desconhecido, ele não tinha estratégias, ele ia pelear contra tribos, contra pueblos que tinham um desenvolvimento militar muito grande, e sin embargo eles não tinham isso, eles estavam saindo da esclavitud, passaram por el deserto, e Deus lhe estava dando um desafio para eles, para entrarem nessa terra prometida. E então vem a Bíblia e diz: aconteceu depois da morte de Moisés, servo de Jeová, que habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, dizendo: mi servo Moisés ha sido muerto, ahora pues levántate e pasa esse Jordão, tú y todo ese pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y ahí él sigue diciendo en el versículo 4, en el versículo 6, en el versículo 7, en el versículo 9, y él empieza a decir así muchas veces: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. ¿Por qué Dios estaba hablando eso acá? Porque el contexto acá no estaba todo bien. Estaba mal la situación. E se estava mal a situação, Deus estava dizendo para ele assim: ei, esfuérzate e sé valiente. A Bíblia diz em Provérbios 24:10: se te muestras débil en el día de aprovação, demasiado pequeña es tu fuerza. Então, se Deus está repetidamente dizendo para que vos esfuérzate, é porque nem sempre vai estar todo bem, nem sempre vai estar de la mejor maneira possível. A Bíblia nunca nos diz que nós não passaremos por lutas. Pastor, me converti, agora já não tenho luta. A hora que vai ter luta, minha irmã. Estão comigo? Sim ou não? Pastor, agora me converti, empezou um desastre em minha vida, solo peleas, solo lutas. Sim, porque nós estamos nos convertendo, estamos peleando contra um mundo que nossa pelea não é contra a carne, é contra as hostes espirituais. Então, se eu não entendo que eu sou peregrino, que eu sou ajeno a esta terra, eu me vuelvo parecido com essa terra. E eu não tenho que volver-me igual a essa terra, eu tenho que entender que eu sou um cidadão de los cielos. Quantos estão comigo? Dão glória a Deus. Eu sou um cidadão de los cielos. Eu tenho que entender que eu estou em la contramano del mundo. Andar com Jesus, andar no Evangelho, é contramano del mundo. Estão comigo? Andar no Evangelho é como se você estivesse num buffet para servir-se, e aí todas as pessoas estão seguindo na cola perfeitita assim para servir o buffet, e aí vem aquele gordo que te saca de la cola e empieza a servir-te todo isso, e empieza a andar na contramano. Quem somos nós outros? As pessoas que estávamos em la fila ou esse tipo que salta no meio do buffet? O tipo que salta no meio do buffet. Nós somos aqueles que vão chamar a atenção no bom sentido. Nós somos luz do mundo e sal da terra. Quantos estão comigo? Quantos acá já foram em um assado demasiado rico? Quem acá vai invitar para comer uma assada no Partido do Brasil hoje? Oh, escutei uma irmã aí, aleluia. O tema acá é que quando você vai em um assado e você comes o assado, você não te perguntas assim: que sal você está usando? Sal marina? Sal del Himalaia? Nadie pergunta. Você perguntas que classe é a carne que você está fazendo. ¿Por quê? Porque nós não somos a carne do mundo. Nós somos a sal do mundo. Nós somos aquele que dá sabor, pero desaparece. Nós somos aqueles que a glória de Deus, que Ele apareça e que nós não apareçamos. Nós somos aqueles que dá tempero, que dá sabor, que dá sentido à vida. Quando acabam a comer carne, não lhe gusta poner sal na carne. Para isso nós sentimos, para isso nós existimos, para chegar allá e fazer a diferença, dar sabor ao mundo, dar um destino, dar uma intenção ao mundo. Agora, se vos chega em um lugar e dá igual, vos não tenés sal. Vos sos um saleiro vazio. Vos sos como um assado sem sal. ¿Viste aquela picanha? E na hora de comer não tem sal. Assim é um crente que não anda com o Espírito Santo. Não tem sentido, não tem sabor, não tem gusto. Quantos estão comigo acá? Mira para essa pessoa que está de seu lado e fala assim: eu profetizo que você é um sal. Uma sal de Himalaia, uma sal cara, uma sal buena, uma sal refinada, em nome de Jesus. Vamos lá, Deus está falando à tribo de Israel, Ele estava dizendo para eles assim: ei, tribo,
A hora que me recordei que a Argentina se classificou também, não é verdade? Ah, isso é para o próximo culto, nós hablamos de eso, Nacho. Lo que Dios está hablando acá, está hablando para la tribu de Israel. Tribu de Israel, esfuércense y sean valientes, porque hay un lugar que nosotros llegaremos mayor do que los ojos pueden ver. Lo que Dios está diciendo acá para nosotros, bola de nieve. ¿Hay una tribu bola de nieve acá? Dios nos está diciendo, esfuércense y sean valientes. Que responsabilidade é essa de Josué, sucessor de Moisés? Agora ele tem que levar toda a nação à la terra prometida. E esse não era um desafio para qualquer. Quando Deus disse alguma palavra, esfuérzate e ser valiente, é porque Ele não está dizendo para qualquer. Quantos acá querem viver grandes coisas com Deus? Vamos lá, esforce-se um pouquinho mais. Quantos acá querem viver grandes coisas com Deus? Entenda que vos não sois um qualquer. Ah, pobrecito de mim. E entra em lugares com a cabeça baixa e sai com a cabeça baixa. Esse não é humildade. Esse é pensar menos de vós. Então, não seja soberbio, pero sepa quem Deus te chamou para ser. Pastor, eu não sei quem Deus me chamou para ser. Leia a Bíblia. Haga oração, ayuno. Busque em Deus. Independente de lo que passou, de lo que está passando em sua vida, de lo que está passando em sua história, vos sos especial, vos não sos um fruto del acaso. Provame, pastor, si te pruebo, antes que estuviera en el vientre de tu madre, Dios ya le había elegido como profeta para las naciones. Vamos para Salmos. El libro dice que los días de su vida están escritos en las palmas de las manos de Dios. Ou seja, antes que vos era um projeto de tu família, o Senhor já tinha planos para vós. Queres planos melhor que isso para tua história? Será que vos sos especial? Será que vos sos uma pessoa importante? Quizás as pessoas a tu redor não vean a importância que vos tenés, pero el Senhor sí sabe a importância que vos tenés. Em nome de Jesus, então vos sos especial. Vos sos um bom soldado, amém? Pero para os buenos soldados, grandes batalhas. Para os buenos soldados, grandes desafios. Então, se vos estás vivendo essas provações, de Gênesis de Apocalipse, Deus prueba a las personas, pero no prueba para matarles, prueba para aprobarles. Entonces, en el medio de la prueba, que yo tengo que ser valiente. ¿Qué yo tengo que ser? ¿Qué yo tengo que ser? Valiente. Valiente en el diccionário natural humano que vos entras aí no Wikipedia, diz que valiente é uma pessoa que atua com valor e determinação ante situações arriesgadas ou difíceis. Mi pregunta para vos es, cuando te toca las situaciones difíciles, ¿cómo vos reaccionás? Cuando te toca a vos, situaciones difíciles, ¿vos sos como un valiente o sos como un cobarde? ¿Vos sos una persona que sabe quién Dios te llamó para ser o te escondes? Cuando te toca un desafío, ¿vos asumes el desafío o siempre tienes una excusa? Sempre não puedo, sempre não logro, sempre está ocupado, sempre, viste que sempre estamos ocupados para as coisas de Deus, sempre depois, sempre na procrastinação, mañana eu me converto, mañana eu deixo de tomar, mañana eu deixo de mentir, mañana, e sempre estamos procrastinando. Vamos cambiar? Não há problema. Quantas vezes sejam necessárias cambiaremos este micrófono. Então, que eu estava falando, ayúdenme. Ok, gracias Marito. Então, nosotros, um valiente não procrastina. Pastor, eu não sei o que é a palavra procrastinar, deixar para depois. Qual é o problema que você tem que enfrentar em tu vida que você tem que ser agora? Qual é o problema em tu vida que você tem que abandonar, que está frenando tu caminhada? Quanto tempo mais vai deixar para depois? Se nós quedamos empurrando com a barriga, nós nunca vamos solucionar as coisas. Então, o dia é hoje, o momento é a hora para que vos entregues em la mano de Deus e habla assim: Deus, eu sou valiente, eu vou afrontar este problema em nome de Jesus, amém? O que significa a palavra coragem? Ser valiente é um sinônimo da palavra coragem. A palavra coragem significa valor, decisão, apaixonamento com que se acomete uma ação, especialmente com que se acomete ao inimigo ou se afronta um peligro ou uma dificuldade. Tener coragem também significa que coragem é a capacidade de actuar apesar do medo, do temor ou da intimidação. Ojo que coragem não significa que não há medo, significa que há ação apesar do medo.
Quando as pessoas dizem assim, ustedes são peleadores, ustedes não têm medo quando vão a pelear. Não sei não, hermano, há medo. Pero o medo não nos para. O medo dá força para que vos sobrevivas e levante tu guardia. Pero o medo nunca te pode parar. Eu não sei quais situações em sua vida que te está parando o medo. Pero eu venho declarar sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua história, que o medo não te para. O medo não pode parar-te. Quantas pessoas têm medo de estudar, têm medo de avançar e estão passando a vida e não avançam por medo? E se nada vai bem? Hermano, eu vim de la nada. Se nada dá bem, eu já estou ganhando. Estão comigo acá ou não? E se nada sale, eu já sou mais que vencedor, já não estou morto. Minha perspectiva quando eu me converti era ter vida até o próximo viernes, porque eu não sabia nem o que ia passar em minha história. Eu passei a maior parte de minha vida me despertando na manhã, metendo a mão no bolsillo quando me despertava, em algum lugar do planeta, encontrava um cigarrilho roto, alguma coisa. Essa era minha situação de minha vida. Agora, hermano, vos pensar que nós vamos ter medo, mirad onde nós estamos, mirad como nós estamos parados. Vas a crer que o medo nos vai parar, vas a crer que o medo nos vai sostener, medo de avançar, medo de crescer, medo de estudar, medo de dar um passo a mais, medo de ser uma inversão, medo de andar em santidade. Quantos estão comigo acá? Mira de novo para essa pessoa que está de seu lado, pastor, demasiado se mira, assim nós somos creyente mira, profetiza, aplaude, creyente que não aplaude, que não habla, que não dá codaço no irmão del outro, tem problema de fabricação, não é creyente, é uma pessoa fresca que vino para uma palestra, nós não estamos na palestra, nós estamos num culto, amém? Então, mira para essa pessoa que está cerca de vós aí e habla para ele assim, eu não sei como está a sua situação hoje, pero dejar de procrastinar, dejar de tener miedo y deja esas cosas que están frenando su vida y avanza ahora en el nombre de Jesús. Amém? Creo que si Dios habla con tanta énfasis a Josué, es porque Josué tenía miedo. Entonces no hay problema en tener miedo. El problema es que el miedo te pare. Yo creo que a todo el momento a gente quedava dizendo, será que Josué vai lograr? Será que Josué vai dizer alguma coisa? E a gente mandava tweet um para o outro, não sei se vai lograr. E a gente mandava direct um para o outro, com rios, falando, Moisés tem medo, Moisés se foi, Josué tem medo. E a gente estava aí nesse tema. E o que estava passando acá? Deus habla para Josué, apenas esfuerza-te, sé valiente. Se ele estava dizendo para Josué ser valiente, é porque havia um medo de por meio. Se ele estava dizendo para Josué ser valiente, é porque havia uma inseguridade por meio. Se Deus mesmo estava dizendo para Josué, esfuerza-te, é porque Josué tinha dúvidas. Quem acá algum momento em sua vida sentiu dúvidas? Não é fácil a vida, verdade? Dúvidas de como vai ser, como será o dia de manhã, que vamos a viver, que comeremos, não sei. É muito dudoso. A vida não é fácil. Os momentos de maiores dúvidas em minha vida foram os momentos de maior confiança em Deus. Eu me recuerdo como se fora hoje, sempre me saltam as fotos que quando chegamos em Paraguai, eu me recuerdo que Pastor Careca nos deixou na casa da irmã Gabriela, e ele disse assim, que eu estou fazendo? E se não é de Deus isso? Como eles vão sostener sua família? E eu tinha uma promessa nomás, não tinha... em realidade eu tinha uma promessa e uma obediência, e nunca levantou um profeta para mim e me disse, Jones, varão de Deus, homem fuerte e valiente. Não, nunca. A única coisa é que quando eu vim para Paraguai, estava acá passeando com meu pastor nesse entonces, tive uma experiência com um ninho, e fui a predicar de Deus para esse ninho, e eu falei de Deus para o ninho, allá na lomiteria em Luque, e eu falei de Jesus para ele, e ele me disse assim, pero esse Jesus que a gente habla e se va? Ou é um Jesus assim de verdade? Um ninho, chiquitito, mitaí. E eu disse, não, esse é um Jesus de verdade. Não, vos sos daqueles que hablam de Jesus e se van nomás. Esse é o profeta que Deus usou em minha vida. Não tive nenhuma voz de Deus, não tive nada de muito espiritual. Você está esperando que venga um ángel e diga, e venga golpeando as asas. Hermano, levántate e sé valiente. Deja de ser perezoso e vete a trabalhar. Está muriendo porque não entrena. ¿Sí o no?
Está solteiro, el tipo no se cepilla, no se cuida, no estudia la Biblia, un vairo, ¿verdad? ¿Y cómo va a avanzar? Vos estás esperando una profecía que Dios te envía un ángel. Cambia tu vida. No va a ser así. ¿Cuántos acá algún día, para vos venir a la iglesia, un ángel descendió de los cielos y dijo así: amado, vete a la iglesia? ¿Quién? ¿Cuántos? Nunca. ¿Por qué? Porque Dios usa personas. Y Dios está usando una persona para decirte a vos hoy: sé valiente. Venza tu procrastinación, amén. Vamos, deja lo que tenga que dejar y empiece a avanzar en su vida. ¿Cuál era el tema con Josué acá? Él estaba diciendo así: mis ancestrales no lograron entrar. Y ahora, ¿cuál es el miedo que yo tengo? ¿Será que yo voy a lograr? Y la misma palabra que Dios dijo a Josué, yo te digo a vos: esfuérzate y sé valiente. Ah, pero mis papás no lograron, mis abuelos no lograron. No importa si ellos no lograron, vos sí vas a lograr. Vos sí vas a lograr. ¿Por qué? Porque el Señor está diciendo: esfuérzate y sé valiente. En nombre de Jesús, vas a lograr. Mira para esa persona que tiene cara de Josué y habla así para él: vos no sos tan hermoso así, pero vas a avanzar en nombre de Jesús. Entonces, alimenta tu cabeza con cosas buenas. Saca tu cabeza de, no hace falta repetir si quer. Saca tu cabeza de las porquerías y ponga tu cabeza en donde te vas y apunta y vete. ¿Cuántos acá quieren llegar a la tierra prometida, pero no vence la pornografía? Quer vencer el mundo y no vence tu propia cabeza. ¿Cuántos acá quieren? No, yo voy a dominar el mundo y no vence el paquete de papa frita. Y esa no es una indirecta, es una directa para todos nosotros. Nosotros queremos grandes cosas, pero nos olvidamos que las grandes cosas son hechas de cosas pequeñas, y la suma de cosas pequeñas es en el día a día que se hace el campeón, no es en el gran proceso, no es en el gran propósito, son en los procesos que hacen las victorias. Nosotros debemos volver a sermos creyentes raízes. Ele habla assim: ei, Josué, esfuérzate e sé valiente. Hay que tener coraje. Coraje. O que ele estava dizendo para Josué? Josué, tenha coraje. Não tenhas medo. Josué, empiece a planear, empiece a sonhar, empiece a avançar. Josué, nada cambiou. Josué, vuelva a la essência. ¿Sabe cuál es la palabra que Dios más está ministrando en mi corazón? Pregunte para mí, ¿cuál? Dios mío. Ah, eu tenho figuritas acá em meu bolsillo. Eu puse acá para não olvidar que me completei meu álbum. E se alguém queira cambiar no final de... ¿verdad? ¿Alguien pode arreglar mi micrófono que está esa... Oh, soy yo el problema. Yo no oré y no ayuné bien esa. ¿Van a cambiar? ¿Está viendo todo eso? No hay problema. ¿Ah? Predicar con la guitarra. Okay. Pero ¿está molestando ustedes el ruido o no? Mira, yo llegué en Paraguay a 12 años. Nosotros nos esforzamos, la gente diezma, ofrenda para que yo predique con el micrófono de cable. No puede ser, ¿verdad? Hola, hola. Bueno, dale. Gracias, hermano. Está perdonada esa vez, pero después vamos a tener una reunión ahí. Mira, por culpa de ellos, no voy a poder predicar para mi lado derecho, solo para mi lado izquierdo. Vamos lá. Lo que Dios estaba diciendo para Josué es coraje. Josué, hay una esencia acá que es Jesús. Y eso yo me refería. Dios nos está llamando para volver a la esencia. Vem comigo. Como você te convertiste? Quando você te convertiste, alguém se acercou de vós e disse assim: hermano, sacou o telefone e mostrou um Reels para vós. Abriu a app e mostrou na Bíblia do original hebraico. Sim ou não? Vos, quando te convertiste, vos sabia que não valia nada, que era solo a misericórdia de Deus. E vos solamente estava interessado em não morir. E estava interessado em dizendo assim: Deus, eu necessito de um favor, necessito convertir-me. Vos não se importava mais com as coisas e se importava solamente com a presença de Deus. Se nosso blanco cambiou, se nossa essência tem outras coisas mais importantes que a presença de Deus, nós necessitamos convertirmos novamente. ¿Por quê? Porque nós nos desconvertimos. Lo mais importante é a essência, é a presença de Deus. Presta atenção acá comigo. Quantos acá, e não hace falta levantar a mão, quantos acá ayunaram este ano? Vamos lá. Pero ayunar não por cambio de alguma coisa, como se Deus fuera
um mercado financeiro. Deus, eu vou ayunar para conquistar isso. Deja de ser sem vergüenza, que isso não é ayuno. Amém? Esse é um câmbio com Deus. Deus dá conforme Ele queira. Se um hijo pede a su padre pan y el padre nos va a dar piedras. Imagínate Deus. Então, não é um ayuno de cambio. Deus, eu estou ayunando para comprar uma casa. Aí é fácil ayunar, verdade? Eu quero entender quantos estão ayunando, Deus, que Deus diminua e que Ele cresça. Deus, ajuda-me a volver a tua essência verdadeiramente. Deus, ajuda-me a encontrar-me contigo de novo. Pastor, eu não estou ayunando porque vos não disse uma direção. Vos necessitas de uma muleta espiritual agora para ayunar. Vuelva à essência. Aprendamos a vencer nessas guerras espirituais com as coisas espirituais. Deus nos está chamando à essência. Estão comigo acá ou não? Ayunar, oração. Você já te diste conta que a gente já não ora mais? Jesus é joia, obrigado pela boia. Verdade, a oração de João. A gente ora só por la comida. E muitas vezes eu não venho em casa e a gente diz assim, não vai orar por la comida. Eu lhe digo assim, não, eu orei quando comprei meu sueldo, já não hace falta orar toda a comida. O tema é que nós não oramos. Eu não sei vós, pero quando eu paro para avaliar, a gente não ora. A gente tem vergonha de doblar as rodilhas. Vos já percebiste a igreja como se está volviendo agora? Antes, a igreja, quando tocava a alabança, a gente se tirava no piso. Deus, tu misericórdia. Já não sabia o que era maquillaje, o que era moco na cara das hermanas. Foi tão cuidadosas. Ai, não puedo nem orar. Entendeu? A gente parece crente católico que nem levanta a mão. A gente da alabança ensaia, prepara todo, toca, vem mais temprano, vem sai de sua casa e vos nem um miserável aplauso lhe dá a alabança. Pero no começo da conversão, Deus, eu haré todo por vós, Deus, por favor, Senhor, e venga, o Senhor venga com a misericórdia, e vos te olvidaste da essência. Nós nos fizemos as pequenas coisas. Quando habla para a gente arrodilhar, a gente, ai, Deus mío, que pesado arrodilhar-me. Senhor Jesus. Como se arrodilhar se for pecado? Não, o Senhor me escuta de pé, ahora parado, o Senhor me escuta. Sí, escucha, pero será que vos não te podes prostrar delante da presença de Deus? O momento da alabança, agora se volvió a um concerto. A gente já não ayuna, a gente já não ora, a gente vem para o culto para sair motivado e não sei que a palavra de Deus é motivação, a palavra de Deus é confrontação para que vos salgas de acá dizendo eu não presto para nada mesmo, só a graça do Senhor, só a misericórdia do Senhor em minha vida, sem Ele não sou nada. Faz sentido o que estou falando acá ou não? Porque quando chegamos na presença de Deus, anos atrás, era assim que nós nos movíamos, Deus. Pobre e miserável de mim sem tu presença. Sentindo que eu não sou nada. E agora, se a palavra não é de acordo com o que eu penso, eu já me enojo e não avanço. Então, coragem para quê? Para que coragem? Coragem para que nós avancemos. Coragem para que nós vayamos à palavra. Eu nem te vou perguntar, irmão, porque não te quero deixar com vergonha. Vos sabes onde está tu Bíblia de papel? Em tu casa? Sabe? Ok. E vos lees ela? Ou não? Ou ele é um amuleto? Senhor, hoje vai ler. Que injustiça vieram os antepassados. Deus está falando, amém, glória a Deus. E sigue. Vos lees tu Bíblia de verdade? Quem é casado acá? Eu vou perguntar para tu pareja se vos lees verdadeiramente a Bíblia. Porque a pareja não há excusa, verdade? Vos volvés a la essência. Lo que Deus nos está falando acá hoje é: esfuérzate, te valiente, pero sin dar muitas vueltas. Vuelva a la essência. ¿Cuál es la essência? Ayunar, orar, volver a la oración. Quando llegava a la igreja, e quem é mais creyente, mais antigo, tinha vigílias, campanhas de oração. Quem participou de alguma campanha de oração? E a gente ia feliz. A gente ia para a igreja, uau, hoje a gente vem uma vez a semana, e quando vos decís para ir na célula, a gente hace cara larga. Tenho mesmo que ir na célula? Não tem que ir na célula. Vete se vos quieras. Pero quando tenha tus problemas, também tenha tus problemas solito. Se a igreja está ponendo na célula para que seja família, vos não te vai na célula. Mira para alguém que não vai na célula aí. Está mirando, sim ou não? E habla assim: Deus enviou um ángel para dizer-te, vete na célula. Pastor, pero eu me sinto tão solo. Nadie na igreja está nem aí para mim. E vos está aí para os outros?
El distancia de un mensaje que vos esperas de mí, el mismo distancia del mensaje que yo recibo de vos. Pastor, vos sos inatingible, pastor. 0984-308-816 es mi teléfono. Vos me encuentras en el Instagram, encuentra cualquier persona, hermano. Acá no hay nadie superior, no hay nada. Pero si vos no volvés a la esencia de andar hermano con hermano, familia con familia, no vamos a avanzar y vamos a quedar en una iglesia medíocre, que no avanza y no sale del lugar. ¿Por qué? Porque nosotros no volvemos a la esencia. Cara en el polvo, Dios, te amo, por favor, venga con tu misericordia. Dios, ministra mi vida. Dios, yo quiero entrar en la tierra prometida, pero ayúdame a vencer las pequeñas cosas para que yo pueda avanzar. Como la iglesia del libro de Hechos prosperó cuando los hermanos estaban unidos unánimemente en oración. Lo que Dios nos está diciendo acá es: esfuérzate y sé valiente, pero no te pierdas, no te marees, vuelvas a la origen. Habla así conmigo: ayuno, oración, palabra y santidad. Habla fuerte: santidad. Cuando yo llegué a la iglesia, yo hablo de mi vida. Cuando vos prediques, vos hablas de tu vida. Cuando yo llegué a la iglesia, la búsqueda era santidad. Santidad. Yo pensaba, ¿qué palabra es esa santidad? Y me rompía la cabeza santidad, porque yo pensaba que santidad era que yo no podría hacer nada más. Y en realidad es lo contrario, es del revés. Yo puedo hacer todo. Repita así: santidad, yo puedo hacer todo. Pero ni todo conviene que yo haga. Entonces, santidad es entender que yo soy santo, yo soy apartado para algo. Entonces, santidad no es que yo no pueda hacer nada, no puedo apretar la axila, no puedo más. Dios mío, ahora cambió todo, ahora acabó mi vida. Ñande Yara, no, no. Santidad es saber aquello que me conviene, aquello que no me conviene, acerca de acercarme o alejarme de Dios. Cuando yo empiezo a entender acerca de santidad, yo empiezo a huir del pecado. Yo empiezo a decir así: pecado, vos ya no me pertenece más. La Biblia dice que los pecadores no heredarán el cielo, no subirán al cielo. Entonces yo tengo que entender el pecado y tengo que tener miedo del pecado. Nunca escuché un gloria a Dios tan fuerte acá. Porque si nosotros queremos avanzar y ser fuertes y valientes, la fuerza y la valentía es para avanzar el pecado. ¿Y qué es el pecado? Hacer cualquier cosa que Dios no me mandó hacer. ¿Están conmigo? Mira de nuevo para ese hermano que está de su lado. Ahora vos vas a mirarlo con ojos de profeta, de creyente que está en el aceite y habla así: hermano, salí del pecado. Ese pecado que tiene bajo la alfombra. Sí, yo sé. Puede hablar para ella. Sí, yo sé. Dios me está mostrando que si ese pecado que está ahí no sea confesado, no sea echado delante de Dios, ese pecado va a frenar tu vida. Por más excusas que vos tenés, ese pecado va a frenar tu historia, va a frenar tu vida financiera, va a frenar tus relacionamientos. Entonces deja el pecado, volver a la oración, volver a la santidad, volver a buscar a Dios y ten coraje. En nombre de Jesús, ¿cuántos creen eso? Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cosas que el ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en el corazón del hombre, son las cosas que ha preparado Dios para los que los aman. Entonces, si yo amo, yo me aparto de las cosas que no agradan a Dios y me acerco de Él. Y cuando yo me acerco de Él, ni ojos han visto, ni oídos han oído, ni jamás ha penetrado en el corazón humano aquel que Dios tiene preparado para aquellos que en Él esperan. Entonces, no sea cobarde con tu propia capacidad de soñar. Empieza a crecer, empieza a avanzar en las cosas de Dios. Hay una tierra prometida. ¿Cuántos creen eso? ¿O vos crees que ya llegaste a la plenitud de tu vida? Acá mismo es tu historia. Si es acá tu historia, yo no voy a creer más que vos. Porque si vos no crees, ¿quién soy yo para creer por vos? Nosotros no podemos querer más que la propia persona. Si vos no querés salir del lodo de tremendal de lama, pues vivite ahí, hermano. Porque la palabra siempre está para que nosotros extendamos la mano. Pero vos tenés que querer, nosotros no podemos querer más que vos. Entonces no ponga límites en las cosas de Dios. No ponga límites a las cosas de Dios. Dios te trajo acá para que vos seas libre, para que vos seas pleno, para que vos puedas vivir las cosas de Dios verdaderamente. Y lo que Dios tiene para vos es grande.
Pero vos solamente pode vivir lo que é grande se vos volver a la essência. Então, subir tu nível de fé. Subir tu nível de fé. Se vos crees pouco, empieza a creer um pouco mais. Porque se vos não crees, hermano, como os outros vão a querer impulsionar-te se vos mesmo não creer? Deus tem grandes coisas para nós, amém? Então, haga todo lo que vos quieras hacer, hermano. Haga todo, haga botox, haga limpieza, haga todo, pero nunca te olvides de volver a la esencia de la adoración, que es la presencia de Dios. Pero quer comamos, quer bebamos, hagamos para la gloria de Dios. Entonces no podemos olvidar de la esencia de Dios. Yo no sé vos, pero yo mismo cuando predico esa palabra para mí mismo, yo no veo la hora que empiece un lunes para que yo empiece a poner mi vida en orden, para que yo empiece a alejarme de algunas cosas, apartarme de algunas personas, acercarme de otras personas, alejarme de aquellos que me frenan en la vida. ¿Están conmigo? Hay personas que frenan su vida, ¿sí o no? ¿Y por qué vos te abrazas con ese lazo de alma? Ah, yo estoy con esa persona. Aprenda a decir adiós. No pasa nada, está todo bien. Si la persona no va para el mismo camino de Dios con vos, vos ya intentaste, ya, y ella no se fue, ¿qué vamos a hacer? Vida sigue. Quando ele aclamar, quando ele pedir, a mão está estendida de novo. Pero agora, cuida de tu vida. Qual é a coisa mais? Qual é a pessoa mais importante de tu vida? Qual é? Qual é? Ai, que espiritual são vocês, depois de Jesus. Quem é a pessoa mais importante? Vós mesmo. Porque se vos não está bem, vai cuidar de quem? Se eu estou mal, como vou cuidar de Thaís? Então, não é egoísmo, é entender que eu necessito cuidar-me para poder cuidar a quem está a meu redor. ¿Hace sentido o que eu estou falando para vocês acá ou não? Mi pergunta para vós é: quais são tus sonhos, quais são tus desafios? É hora de subir o nível, é hora de subir o ritmo de fé acá. Pero empieza com o que vos tenés. Que é o que eu tenho? Pastor, não tenho nada. Já está valendo, que é menos. Se vos tuviera problemas e muitos problemas, aí estava um pouco mais difícil, pero, hermano, vos tenés todo o que é suficiente. Deus não te iba a pedir uma coisa que vos não tenés. Todo o que vos tenés em tus manos é suficiente para avançar sua vida com Deus. Pero há uma coisa que temos que fazer. Pergunte para mim, qual é, pastor? Alejar-se del pecado. Sabe, echa fora tu pecadito de estimação. Para de pedir perdão por aquele que vos já sabes que vai pecar amanhã de novo. Queremos 100% de Deus, pero le oferecemos a Ele 10%. Muitas pessoas pensam que pecado é algo muito bueno, como uma manzana no paraíso que nós não podemos comer. Não, não é isso. É como uma manzana em nossa cabeça. Em nossa cultura foi desenhado que o pecado é uma manzana em um árvore que é muito lindo, muito bueno, e nós não podemos morder essa manzana. E o pecado não é isso. Pecado é alejar-nos da presença de Deus. Muitos peleam para sair do pecado, pero temos que buscar a essência de Deus, volver a la essência de Deus, porque nós já estamos peleando com coisas que a Bíblia mesmo já declarou que nós vencimos. Então temos que cambiar a mentalidade, deixar de ser covarde e avançar pelas coisas de Deus. Quantos vêm comigo? A Bíblia diz, versículo 8, vou terminando esse passagem. Versículo 8, recita sempre o livro de la lei e medita nele de dia e de noite. Cumple com cuidado todo o que ele está escrito. Assim prosperarás e tendrás êxito. Josué, vai avançar e vai chegar na terra prometida. O que você tem que fazer? Medite no livro de la lei de dia e de noite. Com o livro de la lei, com a Bíblia. Assim nós teremos êxito. Estão comigo ou não? Sabe qual é mi clamor? Que nós volvemos com a cara na Bíblia. Leer a Bíblia, comer a Bíblia, estudar a Bíblia, avançar na palavra de Deus. Não há muito segredo, é da Bíblia. Quantos estão acá? Amém? ¿Por quê? Porque o mesmo Deus de Josué é o mesmo Deus de hoje. Ou vos crees que o Deus cambiou? O Deus atualizou a aplicação? Não atualizou, o mesmo Deus de ayer, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que seguia sanando, é o mesmo Deus que seguia fazendo grandes coisas, é o mesmo Deus que está acá nessa casa, nessa manhã. Vamos lá. O mesmo Deus de Josué, o mesmo Deus que fazia grandes coisas, é o mesmo Deus que está acá nessa manhã. Então, tem coragem. Pastor, está difícil. Glória a Deus, porque se está difícil, Deus te está dizendo, tem coragem, avance. Posso terminar essa história como terminou a história de Josué acá?
A primeira ciudad que ele iba a passar acá era Jericó, e era muito fortalecida. E tinha muitas coisas, era difícil para que ele chegasse aí. Porque Jericó era um ponto muito fortificado. Estava lleno de combatentes, estava lleno de ejércitos, de muralhas. Então eles não sabiam quem ia ser. O povo tinha ejércitos militares, Josué quem tinha. Tinha um povo que saía da esclavitud, um povo que era escravo. E o pensamento é, como um povo escravo vai vencer um povo que é combatiente, expertos? A diferença acá é que Josué tinha a promessa de Deus. Quantos acá têm a promessa de Deus? Pastor, não sei se tenho. Vos tenés promessas de Deus. Muitas promessas de Deus. E posso dizer-te mais, nem começou as promessas de Deus cumprir-se em sua vida. Há muitas coisas. Quantos creem que há muitas coisas da parte de Deus? Quantos creem que só elas estão começando com a vida com Deus? Amém? Se vos não crees nisso, irmão, nós necessitamos atualizar. Então, ser forte e valiente. Então, Josué 1:9, o Senhor disse para Josué de nuevo: esfuérzate e ser valiente. Estava relacionado com a presença de Deus. Eu vou saltar ali no final. Então, a história era mais ou menos assim: Josué, agarra a gente que tem os sacerdotes, manda adelante. Eles vão começar a dar voltas e vos vai enviar com eles o arca da aliança. E vos vai enviar com eles pessoas que tocam no shofar. O shofar está por aí? Agarra para mim, por favor. Então ele disse assim: vete. Então, quando chegar a hora certa, vai começar a adoração. Mira o que diz ali no final. Abre sua Bíblia aí no final. Pode tirar no final. Graças, irmão. Josué capítulo 6, versículo 20 diz assim. Vou ler um pouquinho antes, vou ler o 19, 18 por aí. 15 vou ler. El sétimo dia, a la salida del sol, se levantaram e marcharam alrededor de la ciudad, tal como lo hablaron hecho los días anteriores. Solo que nesse dia repitieron la marcha 7 veces. A la sétima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas. Y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar, el Señor les ha entregado la ciudad. Jericó, con todo lo que haya en ella, será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Todos se salvarán. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro exterminado y en desgracia. Presta atención acá. Esse acá era o que Deus estava dizendo que ia passar. Estão comigo? Essas eram as instruções. Vai ser assim, quem vai salvar-se é assim. Quando tocar o shofar. Então, quando chegou no 19, no 20 diz assim: então os sacerdotes tocaram as trompetas e a gente gritou em voz en el cuello, ante lo cual as muralhas de Jericó se derrubaram e o povo avançou sem ceder nenhum centímetro e tomou a la ciudad. Pergunte para mim, como as muralhas se cayeron? Perguntem, como as muralhas se cayeron? El ejército de Israel entrou, saltou as muralhas e com seus martilhos eles romperam ladrilho por ladrilho. ¿Sí ou não? Não. Eles eram tão fortes e começaram a disparar suas flechas e seus arcos e eles começaram a matar a gente que estava sobre as muralhas e começaram a saltar em rapel e entraram na cidade. ¿Sí ou não? Vino um temor, um terremoto. Pum, e se caiu. ¿Sí ou não? Não. Como foi? A Bíblia diz que quando o sacerdote tocasse o shofar, ele tocar o shofar acá, havia muitos significados. Quando se tocava um shofar para ir para a guerra. Quando se tocava um shofar, se tocava para trazer a gente para a convocação, para uma reunião santa. Quando se tocava um shofar, se dizia assim: agora estou chamando vocês para adorar. Havia 4 maneiras de tocar o shofar e cada maneira significava que o povo estava sendo reunido para um motivo. E nesse momento acá, onde o povo estava listo para entrar, para que se cayeran as muralhas e eles dominarem Jericó, Deus disse assim: toquem o shofar. Quando o sacerdote tocar o shofar, vocês gritem. Esse toque o shofar não era um toque de vamos para a guerra, mandem os soldados. Não, não. Esse toque o shofar era adora ao Senhor. Então, como as muralhas se cayeron? Como cambiou? Como eles entraram nessa terra prometida? Através da adoração. Então, quando eles tocaram o shofar, aí sim as muralhas se caíram, aí sim eles avançaram. Pero como tocaram o shofar? Tocaram o shofar para a adoração.
Vocês estão comigo? O que quer dizer com isso? Às vezes, nós buscamos diversas coisas para ter coragem. Pero nosso coragem está escondido na adoração. Adoração não são canções. Adoração é um sonido que o Senhor se identifica. Adoração é a maneira que eu vivo mis guerras. Adoração é a maneira que eu enfrento os temores. Adoração é a maneira que eu afronto mis problemas. Lo que Deus estava dizendo, Josué, é o pior e mais difícil momento de sua vida. Pero nesse pior momento de sua vida, adore. En el peor momento de su vida, Josué, yo estaré contigo, entonces sé fuerte y valiente. Yo me imagino, Josué, Dios mío, la gente viene con todo para matarme, vos querés que yo toque el shofar. Las cosas locas del mundo, Dios hizo para confundir las águas. ¿Ustedes están conmigo acá? Então, graças por ver esse vídeo, espero que Deus haya hablado contigo. Te invito agora a inscrever-te nesse canal para que sigas escutando nossas prédicas, estar al tanto de tudo o que hacemos. Que Deus te bendiga muito e nos vemos muito pronto.